Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Hoje estamos trazendo para vocês um assunto, um conteúdo muito interessante chamado Teologia Natural. Eu estou aqui com a Enciclopédia Diapologética de Norman Geisler, tá? Onde eu vou buscar algumas informações para depois poder construir o nosso pensamento. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Vamos saber hoje o que é teologia natural, origem e desenvolvimento da teologia natural, os principais argumentos que a teologia natural se sustenta, tá? Porque ela tem uma sustentação. E, por fim, nós vamos ver alguns pensadores ou defensores da teologia natural. Tá? E para que serve isso? Bem, basicamente, a teologia natural é vamos dizer assim, é um dos primeiros passos, não quer dizer que seja o único, tá? Obviamente, não uso muito essa teologia natural nos meus debates, tá? Porque realmente o grande êxito da teologia natural é comprovar, mostrar, evidenciar que de fato existe Deus. Porém, não podemos, por meio do argumento ou da teologia natural, mostrar ao ateu, ao agnósticos, por exemplo, a respeito da Trindade, da encarnação de Cristo, muito menos dizer quem Deus é, por meio da teologia natural. Nós só podemos dizer que Deus existe e que ele é o grande soberano do universo. Porém, surge a pergunta, então, quem seria Deus? O cosmos? O planeta? O oxigênio? A água? Um espírito? Enfim, quem de fato é Deus? A teologia natural tem um limite, tem seu êxito, no qual a gente precisa ter essa percepção. Mas a teologia da revelação da Escritura não somente diz que Deus existe, mas também diz quem é Deus e também como Deus é. É o único livro que abarca as maiores perguntas e ele responde quem é Deus, né, como Deus é, que ele existe, né, e quem de fato é Deus. Né, por exemplo. Bem, vamos começando aqui fazendo essas primeiras introduções ou aquilo que nós podemos dizer assim, problemas que vai permitir a gente absorver melhor o conteúdo. Aqui na obra do Geisler, na página de número 622, né, da Enciclopédia da Progética, ele diz assim sobre teologia natural. Diz assim, teologia é o estudo de Deus, né? Então, teologia natural é o estudo de Deus que se baseia no que se pode conhecer por meio da natureza. Ou seja, aqui no canal nós temos alguns vídeos sobre a Bíblia e a ciência, tá? Para vocês poderem ter mais conteúdo. Só procurar na playlist. Então, a natureza, uma planta, um animal, uma pedra, a própria água, o próprio gás, a nuvem, né, o planeta Terra, né, o átomo, entendeu? Até mesmo as bactérias, os insetos, entendeu? Tudo isso é uma forma de estudar a natureza e por meio desse estudo nós podemos desenvolver um estudo a respeito de Deus, né? Então, a teologia natural é estabelecida em comparação com a teologia sobrenatural. Depende da revelação sobrenatural de Deus, tal como a Bíblia, né? Eu falo um pouquinho sobre isso no começo do vídeo, tá bom? Então, a teologia natural depende dos argumentos racionais a favor da existência de Deus. Ou seja, a teologia natural ela simplesmente não apenas vai ditar ordem, vai criar uma ortodoxia, não. Ela vai buscar evidências, né? Ela vai se apoiar em argumentos como cosmológico, argumentos moral, argumentos teleológicos, tá? Para ela ter assim bons argumentos, né, racionais reais. Bem, a maioria dos teólogos naturais, né, por exemplo, Tomás de Aquino, ele acredita que é possível conhecer a existência, unidade e natureza geral de Deus a partir da revelação natural. No entanto, por exemplo, a Trindade, né, a encarnação, a redenção, só podem ser conhecidas por meio da revelação sobrenatural, né, que implica duas coisas aqui. Primeiro, a ação do Espírito de Deus. Segundo, a própria Escritura. Esses itens são conhecidos como mistério de fé.
basicamente seria o quê? Que é através da comunicação primária, inicial de Deus com o homem, que, de fato, ele pode conhecer quem é Deus e como ele é. Algo que a teologia natural não consegue responder satisfatoriamente, né? Ou, na verdade, ela não tem essa resposta. A única resposta que a teologia natural tem é dizer a mim, a você, que Deus existe. Somente isso. Mas quem Deus é, como Deus é, cabe a revelação sobrenatural, tá? E a revelação da Escritura. Porém, muitos agnósticos, ateus e os falsos profetas não querem essa revelação sobrenatural. Haja vista eles estarem em um estado de apostasia. Então a gente precisa ter essa percepção também, porque muitas vezes um ateu pode admitir o argumento científico, mas ele não ser transformado, porque o Espírito Santo ainda não operou na vida desse ser humano que necessita da água e do Espírito, ok? Bem, antes de eu continuar esse vídeo, gostaria muito de pedir a vocês compartilhar o vídeo, tá, pessoal? Porque a gente precisa aqui de mais engajamento aqui no canal para que as pessoas possam conhecer mais esse trabalho, né? Mesmo com poucas forças, né? Com poucos recursos. Nós estamos aqui basicamente quase toda semana trazendo vídeos, conteúdos, assuntos que se relacionam com o tema geral, com cursos. Então, são coisas importantes para vocês e para todos aqueles que procuram a verdade, né? Bem, e, de fato, o que seria teologia natural? Nós vimos aqui uma pequena definição, né, nessa obra do Cassirer, Enciclopédia de Apologética, Respostas aos Críticos da Fé Cristã. Mas o que seria, de fato, basicamente, o que é teologia natural? Bem, nós podemos dizer que teologia natural é um ramo da teologia que busca entender a existência e a natureza de Deus por meio da razão e da observação do mundo natural, sem depender da revelação divina e da escritura. Ou seja, ela vai estudar uma árvore, tá? Ela vai estudar um conjunto de rochas, ela vai estudar o oceano, vai estudar o frio, o calor, né? E a partir daí, as leis da natureza, a partir daí se consegue descobrir e entender a existência e a natureza de Deus, né? É onde não se busca nada na escritura, tá certo? Muito menos no aspecto sobrenatural. Ou seja, esse estudo, pessoal, não é a mesma coisa de que não é pensar assim, pegar Deus e botar em um laboratório, fazer testes, que é impossível fazer isso, e a ciência não tem como abarcar tudo isso. Isso aí não é ciência, né? Isso aí é uma outra coisa que não tem parâmetros, né, para ser, de fato, cogitado. Mas o fato é que a própria criação possui um design, possui evidências, né, que apontam para o Criador. É isso. Então a gente estuda a obra, né, para entender o Criador. Então, teologia natural, portanto, é basicamente isso. Então, a teologia natural não só utiliza a ciência, mas utiliza a lógica, a filosofia, né, para explorar questões sobre a existência de Deus e a sua relação com o universo. Ou seja, por meio do estudo do universo, nós podemos sondar, nós podemos conjecturar, nós podemos perceber realmente a existência de Deus, né? Então, a teologia natural tenta responder perguntas como: de onde veio o universo? Qual é o propósito da vida? Baseando-se em evidências encontradas na própria natureza, né? Não existe falsificação utilizando esse método, tá bom? Então é possível, então, assim, a ciência e a teologia trabalham juntos, né? No aspecto da teologia natural, certo? Bem, origem e desenvolvimento da teologia natural. O que seria isso? Alguns pensadores do assunto, especialistas, dizem que a teologia natural necessariamente não é protestante, tá? E muito menos católica, mas é algo que está envolto no mundo todo. Então, alguns apontam para a origem e desenvolvimento da teologia natural na Grécia Antiga, onde os primeiros filósofos, tá, começaram a fazer exposições sobre a ideia do mundo das ideias, o primeiro motor, a primeira causa do universo. Tá? Mas, no entanto, a teologia natural ganhou mais destaque, de fato, na Idade Média, tá? Quando teólogos protestantes, católicos, né, e judeus e alguns árabes, né, e em especial, basicamente, alguns vão apontar somente para, não somente para ele, mas alguns somente conjecturam Tomás de Aquino como grande expoente da teologia natural,
Então, eles começam a formular argumentos racionais para a existência de Deus, baseando tanto na filosofia grega, né, que fizeram uma readaptação, quanto na própria teologia natural. Bem, o meu ponto de observação, o meu ponto crítico quanto a essa teologia natural, eu acho muito bom, acho muito bonito, acho muito importante, saudável. Porém, o meu ponto é que eu ficar apenas na teologia natural, tá? Eu posso me perder. Por exemplo, Tomás de Aquino, um cara extraordinário, tá? Fenomenal, no conhecimento, enfim, não temos assim como negar esse fato. Porém, a teologia natural não deu a Tomás de Aquino a percepção mais coerente, mais profunda, mais fiel, mais complexa, tá? Que é a revelação da Escritura. Ou seja, Tomás de Aquino realmente comprovou a existência de Deus, tá? Mas não conseguiu definir ou dizer quem é Deus. Então, o limite da teologia natural realmente existe, tá? Então, quando chegar nesse limite, pessoal, quando você que estuda teologia natural, tá? A filosofia, a teologia, a projeto conosco, você precisa rapidamente mergulhar na revelação da Escritura, tá? Nos 66 livros da Bíblia. Aí você realmente está blindado, está realmente fortalecido completamente no caminho coerente, correto e saudável e verdadeiro que é, de fato, a teologia da Reforma Protestante, a teologia bíblica, enfim. Então, no período moderno, tá, com o avanço da ciência, a teologia natural continuou a se desenvolver, particularmente já na chamada Revolução Científica, quando pensadores como Isaac Newton usaram descobertas científicas para reforçar a ideia de um criador inteligente. Tá? No canal nós temos um comentário sobre Isaac Newton, sobre ciência e Bíblia. Tá? Só você procurar na playlist, procurar aqui no nosso canal, tá? Você vai encontrar mais informações. Mas também surgiu dificuldades, né, de entender como a ciência, como o mundo, né, se comporta, né, uma vez que Deus é bom, porque existem coisas ruins, enfim, realmente tem outros aspectos que às vezes perturbam aqueles que ficam muito na teologia natural. Quando você realmente mergulha agora para a teologia da revelação, do sobrenatural e tal, você de fato encontra mais respostas para outras questões que a teologia natural não consegue nos ajudar. A teologia natural, pessoal, ela tem alicerces, ela tem uma base, ela se sustenta, tá? Ela tem uma sustentação. Sem essa sustentação, a teologia natural não funciona. E qual é essa sustentação? Primeiro, argumento cosmológico, argumento teológico, argumento moral. Já disse um pouquinho a vocês no começo, né? Bem, então a teologia natural depende de vários argumentos filosóficos para justificar a existência de Deus, entre os quais, por exemplo, é o argumento cosmológico. Esse argumento cosmológico é o seguinte: ele vai partir da ideia de que tudo o que existe tem uma causa. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, um marcador de texto, tá bom? Aqui um marcador de texto. Esse marcador de texto ou qualquer outra objeto material, seja ele em estado líquido, gasoso ou sólido, ou no estado plasmático, tá? Ele tem uma causa, certo? Tudo tem uma causa. Seja ele uma rocha, ou um objeto criado pelos humanos ou pela cultura de alguma civilização, ele possui uma causa, e essa causa não é a causa acidental, por sorte, mas uma causa inteligente. Alguém desenvolveu essa caneta, alguém desenvolveu esse lápis, alguém desenvolveu esse copo, tá? Esse copo aqui, alguém desenvolveu esse livro, ele não surgiu do nada, por acaso, por nada e para nada, certo? Então, ele vai mostrar que existe uma causa para qualquer coisa do universo, inclusive para nossas próprias ações existe uma causa. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque houve uma causa em mim que me levou a fazer isso. Essa causa é, de fato, maior do que minha própria existência, certo? É um exemplozinho, tá? Para vocês entenderem. Então, o universo sendo algo que existe, de fato, o universo existe sem você existir, tá? E existe porque também você existe. Então, esse universo que existe deve ter uma causa. Pode ser o Big Bang, enfim, tá? Mas, e o que é o Big Bang? Tem que ter uma causa para o Big Bang, entendeu?
Essa causa, segundo o argumento cosmológico, tá, é Deus, que é a causa primeira, que deu origem a tudo. Um exemplo clássico dessa problemática, desse argumento, é o argumento Kalam, que afirma que o universo teve um começo. E algo fora do universo, que é Deus, deve ter causado esse começo. Ou seja, o universo tem um começo, tá? Então, para essa caneta existir, para esse lápis aqui existir como objeto e tal, ele teve um começo, certo? Mas ele não surgiu de nada de dentro dele. Nada que está envolto dessa caneta, ou dentro dessa caneta, criou ele. Mas, na verdade, alguém fora dessa caneta criou a caneta. O lápis, enfim, um objeto, um copo. Entendeu? Então, o argumento teleológico, também conhecido como o argumento do design, ele vai defender a ordem, a complexidade, a finalidade presente no próprio universo e argumenta que isso aponta para a existência do design inteligente, mesmo que esse universo esteja em uma ruptura, né? Em um estado, talvez até de alguma desordem, tá? Por exemplo, a complexidade do sistema biológico e a precisão das leis físicas são vistas como evidências de que o Criador sempre projetou o universo, tá? Por fim, o último argumento é o argumento moral. Ele é mais científico, né? Podemos dizer, filosóficos, históricos, né? E o argumento moral é o seguinte: ele vai sustentar que a existência de uma moralidade objetiva, ou seja, a ideia de que certos valores e deveres morais são universalmente válidos, só pode ser explicado pela existência do legislador moral, que é Deus. Esse argumento vai sugerir que sem Deus não haveria uma base sólida para distinguir entre o certo e o errado de maneira objetiva, ou seja, não teremos, sem a existência de Deus, não teremos a ideia de justiça, bondade, ética, entendeu? Não haveria como conjecturar nem construir conceitos reais, fundamentais, precisos sobre essas palavras essenciais para a manutenção, a existência de uma sociedade ou também para um indivíduo em sociedade. Já quase finalizando esse vídeo, pessoal, eu quero falar aqui um pouco para vocês sobre os principais defensores da teologia natural. Eu não sou muito defensor da teologia natural. Não sou muito defensor da teologia natural, tá? Mas gosto muito disso, da ciência e tal. Mas temos alguns, por exemplo, como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é um dos maiores defensores da teologia natural da Idade Média. Então, Aquino formulou as chamadas 5 vias, que são argumentos para a existência de Deus, baseados na observação do mundo natural e na lógica. Então, é um argumento muito interessante, muito importante, essas 5 vias, de fato, filosófico e científico. Ele é constatado, ele não parte de uma invenção, é uma descoberta de Tomás de Aquino, tá? Por meio das observações que ele fez. Isso é muito interessante e rico, tá? Até aí tudo bem, a teologia de Tomás de Aquino tá ok, até aí. Mas quando ele parte para o catolicismo, pessoal, a gente precisa dizer assim, ó, isso aí tá tudo errado, por meio da escritura. Porque quando Tomás de Aquino, eu sempre faço isso, por quê? Porque muitas pessoas pensam que tudo que um autor está dizendo, ele sempre vai estar sendo inspirado por Deus. Não, a única inspiração que nós temos, de fato, é a escritura. Eu posso escrever 1000 livros, mas nenhum deles vai ser inspirado. O único livro que vai ser inspirado é a Bíblia. Então, Tomás de Aquino, muitos, né, são a favor dele, mas ele decai, né, da graça quando ele foge da teologia da revelação. Então, sempre toco nessa tecla para vocês não caírem nisso. Né? De fato, após o conhecimento da teoria natural, eu e você devemos mergulhar agora na escritura pela misericórdia de Deus. Né? Então tá aí. Temos também o William Paley, né? um teólogo inglês que vai ser popular, vai desenvolver um argumento teológico com sua famosa analogia do relógio, argumentando que, assim como o relógio complexo implica um relojoeiro, o universo complexo implica um criador. Temos Isaac Newton. Ele é muito conhecido como cientista, mas Newton viam que as leis da física eram, de fato, uma comprovação da evidência do design divino e usou suas descobertas científicas para apoiar a teologia natural. Então, a teologia natural
Isaac Newton falou, tá? Nos cursos de física, né, das ciências exatas, as pessoas não percebem mais a presença e a existência de Deus, né, nos números, nas equações. Então, muitas vezes a gente tem ódio e não quer estudar matemática nem física porque não existe gosto. Não, o único gosto para estudar física e matemática, né, por exemplo, é saber que Deus, por meio dessas coisas, é saber que esses números, essas leis existem porque Deus criou. Isso é muito bonito e a gente precisa aprender, né? Temos também o William Lane Craig. Ele é muito interessante ter o livro dele aqui em casa. Ele é um teólogo e filósofo contemporâneo. É um defensor moderno do argumento cosmológico de Callan e tem sido um dos principais promotores da teologia natural no contexto atual. É um teólogo, né, evangélico protestante. Interessante, né? Bem, teologia natural vai, de fato, provar a existência e a natureza de Deus utilizando a razão, a observação do mundo natural. Através de argumentos cosmológicos, teleológico, moral, a teologia natural vai construir um caso racional para a existência de um Criador. Ao longo da história, muitos pensadores, influentes como Thomas de Aquino e Isaac Newton, contribuíram para o desenvolvimento dessa disciplina, mostrando que a fé em Deus pode ser respaldada por argumentos racionais e observações científicas. A teologia natural continua a ser algo muito importante entre fé e razão, permitindo que a crença em Deus seja compatível com o pensamento lógico e científico, pessoal. Então, eu termino esse vídeo aqui agradecendo a você, a sua paciência, né, seu comprometimento com o nosso canal, tá? Esse vídeo aqui serve para vários tópicos do nosso conteúdo aqui no canal, para cursos complementares, enfim. Então, aproveite esse conteúdo, compartilha, deixe sua observação, sua opinião, tá? Se você conhecia ou não esse assunto, né? Deixe seu like e compartilhe com a igreja, tá? Que eles precisam disso, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.